Próxima partida nós vamos enfrentar um dos melhores QBs do Brasil, sem dúvida alguma. Acredito que a gente tem que procurar fazer o nosso melhor para vencer o jogo. E o jogo tem que ser dominado por nós nas trincheiras, mas ele vai ser decidido realmente na nossa capacidade de tirar uma mão da zona de conforto, fazendo ele cometer erros em campo, certo? Eu acho que para sair dessa zona de conforto, o principal nosso, o que nós temos que fazer é sempre ter em mente ball out, é isso, mano. A gente tem que interceptar a bola, a gente tem que contestar a bola, a gente tem que taclear duro com o ombro, a gente tem que, segundo o cara que for taclear, sempre tentar puxar a bola. Se a gente chegar até o quarterback, a gente precisa sacar ele, bater duro, mesmo que a gente não consiga realmente sacar ele, mas a gente precisa castigar ele em campo. Ele não pode passear em campo igual ele passou nesses 3 jogos do Botafogo na BFA até agora. Assim. Se a gente tiver certeza que a gente tá procurando o ball out em cima dele, a gente então vai ter uma chance grande de vencer o jogo, como a gente vem fazendo bem durante todo o ano, certo? Não, a gente tem que, até o final do jogo a gente tem que ser o time que ele não queira jogar de novo, certo? Assim como a gente foi contra o Minas, assim como o QB do Minas tava quase pedindo para sair, a gente tem que ser esse time de novo, assim, um time que ninguém quer jogar contra. Isso vem de uma competição máxima sempre, cara. Máxima sempre. Ball out sempre. Fala, defesa, beleza? Começando a análise aqui sobre o nosso jogo contra o Botafogo aí já, scout contra eles, beleza? Vou passar pelos grupos ofensivos primeiros e chamados de lado forte. Então, a primeira coisa aqui, o grupo 10. Então, o grupo 10 em 2x2 é a chamada de lado forte do front, pro lado do running back, caso ele esteja em shotgun, contrário ao running back, desculpa, caso ele esteja em shotgun. E se ele estiver em pistol aqui, que é o que o Botafogo alinha algumas vezes, a chamada é pro lado maior do campo, certo? Quanto à cobertura, a chamada em 2x2 de grupo 10 vai ser sempre pro lado maior do campo também, independente de quem esteja alinhado como receiver. Enfim, caso a 7 esteja trocada, a mesma coisa também, o lado maior do front vai mudar. Em 3x1, a chamada de lado forte do front para nós continua sendo normal para o lado contrário, a trips, independente do alinhamento do running back, se ele tiver em pista ou em shotgun. Já a chamada da cobertura também para o lado da trips, certo? Nada demais aí em blue, o Will Linebacker saindo da caixa para dividir na distância entre tackle e número 3, e em cover 1 ele se mantém dentro da caixa normalmente. Chamada de grupo 11 aí, que eles colocaram bastante em campo, e na verdade o grupo base deles é o grupo 11, certo? Então a chamada do front em grupo 11 vai ser sempre, absolutamente sempre, pro lado do Tyrande, certo? Então sempre que tiver Tyrande em campo, a gente vai chamar o nosso lado do front para lá, ok? Já o lado da cobertura vai ser sempre pro lado maior do campo, ok? Então independente se tiver receiver slot ou se for um Tyrande no lado maior do campo, em grupo 11, 2x2, vai ser o lado maior do campo. Nesse caso aqui do exemplo, está para o lado maior o slot, certo? Então, nesse caso aí, o lado maior do campo é também o lado do slot. No exemplo abaixo aqui é o contrário, certo? Então, a chamada de lado forte aqui seria o lado do front pro lado do Tarente e da cobertura também pro lado do Tarente, certo? Aqui tem uma regra rápida aqui pra gente colocar pro weak safety na jogada, se o alinhamento em grupo 11 2x2, né? Se o alinhamento do running back estiver em shotgun ali para aquele lado, então ele tem que descer pra caixa e jogar a flat fury, porque a gente quer tirar uma possível bubble desse cara aqui em jogo corrida, certo? O jogo aéreo obviamente mantém o mesmo, a gente provavelmente em blue vai estar jogando em bronca aqui, em cover 1 mesmo, nada demais. O strong safety aqui vai estar alinhando 4 jardas da linha de scrimmage e 4 jardas do Tyrande lateralmente também. Já o free safety está alinhado normalmente as suas 12 jardas externo ao Tyrande. Só para não ficar em cima do Tyrande, como a gente vai falar do grupo 21 aqui, porque é muito espaço para o lado maior do campo até o outro receiver, ok? Em grupo 3x1 é a mesma, 11 em 3x1 seria a mesma coisa, chamada de front para o lado do Tyrande. Aí nesse caso aí a cobertura vai estar sempre pro lado do slot, independente se for o lado maior ou menor do campo, porque vai ter 3 recebedores, a gente precisa equalizar os números aí. Falando aí de grupo 21 agora, chamada de lado forte do grupo 21, que tanto em I-form como em split back, como com o jogador alinhado como se fosse um H-back ali, para nós considerado fullback, é um fullback mesmo. Qualquer chamada de grupo 21, o lado do front está alinhado para o lado do Tyrande, também o lado forte do front. Já o lado da cobertura, nesse caso, já não, o lado da cobertura também é para o lado do Tyrande, grupo 21, certo? A mesma regra serve para o strong safety, 4 jardas de scrimmage, 4 jardas dos laterais do Tyrande. Agora, nesse caso, sim, o free safety está em cima do Tyrande, jogando
frontal ele ali como se ele estivesse realmente em cima dele da jogada, certo? Já o Big Safety também em grupo 21 desce para a caixa, certo? Super importante para nós isso. Em grupo 21, o Big Safety também está na caixa, 4 jardas em scrimmage, 4 jardas externo ao tackle, ou se estiver para o lado maior do campo, né, ele pode abrir um pouco mais aí para ficar na hash, igual está aqui no exemplo aqui. Então esse é o lado forte, né? A partir do grupo 21 aí é um dos nossos checks automáticos em campo. Então separei aqui para a gente relembrar o que a gente instalou no último treino. Então o check automático de grupo 21 aí faz algum e é tanto para I-form com fullback ou splitback, que seriam os dois running backs um do lado do outro em relação ao quarterback. Todos esses tipos de formação para nós é check de grupo 21, certo? Então aí passando rápido aí o que a gente vai fazer em grupo 21, né? Então a primeira coisa é os defensive ends o defensive end do lado fraco ele vai estar em 4 technique jogando 2 gap, ok? Já o defensive end do lado forte vai estar em 5, não vai estar em 6, né? Vai estar em 6 techniques jogando frontal tarente com gap C. Então basicamente ambos os caras estão jogando quase 2 gap, né? Porque ele não tem o tarente do lado forte não tem um instante, né? Ele está jogando gap C pelo tarente, então ele precisa de um bom get off atacar as chaves no tarente. E o defensive do lado fraco a mesma coisa, precisa atacar a chave do lado do tarente e ele está jogando 2 gap, tanto gap B como gap C, certo? Então o mais importante para o defensive do lado fraco é atacar o mais rápido possível o tackle e criar uma nova linha de scrimmage, não ser bloqueado para trás, espiando pelo gap interno, podendo jogar também o gap externo, certo? Então esse é o nosso check para os defensive ends. O defensive tackle vai jogar normal em true technique, não muda nada. Já o nose tackle vai jogar em um technique, certo? Ou seja, ele vai ser sombra do centro ali no gap A. E já aproveitando falando do nose tackle, no último treino a gente comentou que ele seria um technique para o jogo inteiro. Voltei atrás, não vai ser mais, é isso aí. Ele vai ser só pro check automático, certo? Então, em todas as outras formações que não seja grupo 21, o nose tackle vai estar jogando em 2i, certo? A nossa bolha de blocos vai ser um pouco melhor e o guard é ruim. Então dá pra gente jogar melhor aí, frontal não, né? Atacando a chave do guard. Já em relação aos linebackers, eles estão em 30, o alinhamento base deles normal. Ambos os safeties estão na caixa, 4 jardas da linha de scrimmage, 4 jardas do último cara, seja tight end ou seja linha, relevando aí sobre o lado maior do campo, certo? Então, se strong safety ou weak safety estiver no lado maior do campo, ele deve abrir até a hash mark para não ter muito espaço aqui até o recebedor número 1, caso a formação esteja no lado menor do campo, ok? Free safety em cima do tight end e cornerbacks em off com inside leverage no recebedor número 1. Beleza? Então essa é o que a gente quer de check automático contra esse grupo. Nada demais, é chamada de overfree só. Então é só nose tackle, defensive ends lembrarem do que tem que fazer. Basicamente é isso. A gente espera tirar tudo que eles fizeram de grupo 21 aí. Ou não tirar tudo, mas estar numa boa posição ali para ser bem sucedido em campo. Okay? Falando agora sobre motions, agora que altera um pouco o nosso lado forte aí das chamadas. Então a gente tem dois tipos de motion. Um que sai de 2 por... E esse motion a gente está relevando por causa do Tyrande, né, que muda o nosso lado forte. E ele precisa ser trocado realmente em campo ali na hora que o motion acontece, beleza? Então tem dois tipos de motion, né? O de 2 por 2 que vai para 3 por 1 e o de 3 por 1 que vai para 2 por 2. Nesse caso aqui ele está indo de 2 por 2 indo para 3 por 1, né? Então aí a gente vai ficar com 3 recebedores do mesmo lado. Então nesse caso o front precisa ser trocado, ok? Então, nós não vamos trocar de posição, né? O defensive tackle não vai pular para aquele lado, o nose tackle não vai voltar. Cada um só vai assumir a posição do outro cara, né? Então, o defensive end seria o cara do lado fraco, agora ele vai jogar frontal ao tarente, mesma coisa com gap C. O nose tackle teria o gap A aqui em 2 e agora ele vai pular para a true technique e vai jogar o gap B. E o defensive tackle que estava em true technique vai pular para o gap A em 2i agora, né? E vai jogar o gap A. E no outro lado, o defensive end vai fechar um pouco para jogar em 5 technique o gap C. Beleza? Então é isso que vai acontecer no motion com o front. Os linebackers também não precisam trocar de posição, né? Ninguém precisa rotacionar, cada um já está no seu alinhamento básico, não precisa nem trocar de alinhamento, vai trocar a responsabilidade. Caso a gente esteja em blue, então o linebacker aqui que vai ter a parede vertical. Caso esse cara tenha uma rota vertical, ele tem imensa. Se esse cara for para fora, ele vai procurar a próxima ameaça cruzando o campo. E enquanto isso, o outro cara em blue tem a crossover pro lateral. Caso a gente esteja em cover 1, ambos os caras estão dando running back pro seu lado.
fechando o centro do campo para o quarterback. Então, basicamente é isso. E o outro saindo de 3 por 1, né? Caso eles estejam em 3 por 1 indo para 2 por 2, a gente fazer a mesma coisa, só que do lado contrário. Não vai mudar nada, provavelmente na cobertura, por causa do lado maior do campo, né? E o front só vai andar também para aquele lado. Então nada demais assim, mas é super importante isso pra gente não ficar com gaps a menos em campo. Aqui contra o Flamengo, só uns exemplos assim pra gente ver, né? Então eles estavam em 2 por 2, né, com um Tarend ali fora da linha. Isso pra nós caso aconteça isso também, né, considerado o Tarend, ele tá quase na posição de H-back ali, mas ele tá com um Tarend atrás da linha. Ele vai cruzar o campo para esse lado ali, por mais que ele fique nessa posição de receiver, a gente está considerando ele como Tarend, então o cara que a gente joga em 6, né, porque ele é um Tarend de verdade. Enfim, a gente troca a cobertura. E a mesma coisa aconteceu saindo de trips indo para 2 por 2, né? Então eles estavam alinhados em trips primeiro aqui, nesse caso. Então o Tarend ali na linha, fazendo a troca para outro lado. Então agora eles entraram em 2 por 2 aqui. Então o lado maior do campo começou para lá, o front vai andar para cá. Troca de responsabilidade dos linebackers, pronto e acabou, certo? Nada demais, nada que a gente não tenha treinado antes, mas apenas pra gente ficar na mesma página aí sobre isso, beleza? Então essa foi, acho que, uma introdução legal aí sobre as formações do Botafogo e os motions também em relação ao lado forte da chamada de front e cobertura. Continuando, vou começar a falar sobre chave de leitura. Esse talvez seja o tópico mais importante aqui do vídeo até. Mais que tudo, aí pra gente jogar rápido em campo. Enfim, nada demais também do que a gente já vem treinando, mas é pra gente ver o Botafogo executando as coisas que a gente precisa saber, né? Quando a gente assistir o vídeo. Então, falando de chave de leitura agora, começando com a linha defensiva, certo? Depois eu vou passar pros linebackers, safeties e também até corners hoje. Então vamos começar com linha defensiva aqui. Então um dos estímulos que a gente vai ver em campo aí é o de reach block, certo? Então reach block é executado em corridas de outside zone, certo? Nesse caso até aqui nem foi uma corrida no final dos contos, porque era a partir de um RPO, acabou sendo lançada a bola, mas o estímulo da linha foi de reach block. Então é para defensive ends entender o tipo, o que é reach block, como que é a movimentação deles. Então presta atenção na linha ofensiva, principalmente o play side da jogada aqui com o Tarend e tackle, e o guard gordão deles aqui também fazendo root block. Esse cara é menosprezado, sabe? Ele é lento sim, mas ele parece que sabe o que tá fazendo. Mas ele é ruim, velho. Enfim, então, passo lateral, aqui dá pra ver bastante pelo Tarend, passo lateral. Eles não querem jogar o cara pra fora, eles querem jogar o cara pra dentro, né? Então, pra lidar com o reach block, então a gente tem que pressionar o braço externo, né? Controlar o cara pra gente não perder o nosso gap do play side, certo? Não podemos entrar interno na jogada perdendo o nosso gap aqui, certo? Então esse seria o estímulo de reach block pra linha defensiva aí, principalmente defensive ends aí, pra não perder externo, né? No jogo do Flamengo aqui, falando ainda de estímulos, a gente vê um estímulo de fan block, que é o estímulo que a gente encontra mais em campo. Que é o estímulo para... Nossa. Então o fan block é o que a gente encontra em campo, que são os tipos de block para inside zone, isolation e até power também, que é o block que quer fazer o down block em você, o drive block em você para te tirar do gap, né? E aqui o tackle vai fazer esse fan block em cima do defensive end, né? Então é a diferença entre os dois, né? Então ele executando o fan block, tentando colocar o cara para fora e o defensive end lutando para manter o gap aqui. O Joe, que é o defensive end aqui do Flamengo, aqui nesse caso, tem até um Bungeroff, apesar de escorregar ali, ataca a chave dele rápido, mas o erro dele é girar o quadril aqui, certo? Então quando ele tá com o quadril aberto, ele não consegue espremer tanto o gap caso ele estivesse paralelo, certo? Ele estando paralelo, ele faz com que o cara tenha que ir pra frente, e isso é bom pra nós, que a gente consegue abaixar o quadril e pressionar mais o gap. Aqui ele acabou deixando o gap aberto. Não fez um trabalho ruim não, ainda mais porque não foi pro backfield da jogada, mas aqui pro defensive end, pra nós aqui, não dá aquela volta, principalmente defensive ends e defensive tackles, né? Não penetrar no backfield aqui. Se ele tivesse penetrado no backfield, esse gap estaria muito maior. Ele entendeu o tipo de block que ele recebeu, foi fan block, então ele pressionou o gap, faltou gerar um pouco mais o quadril para não deixar esse gap tão aberto ali. Falando agora de combo block, né? Isso para todo mundo, né? Porque defensive ends também vão tomar combos de
com tackle e tight end, e nose tackle com center e guard. Aqui na jogada o Flamengo executa muito mal aqui fundamento de, de resposta para combo block, né? Então a gente vai ver todo mundo sendo bloqueado para trás aqui. Então nose tackle sendo bloqueado para trás, não girando o quadril, né? Defensive end sendo bloqueado para trás aqui na ponta entre tight end e tackle, não girando o quadril. Então o próprio Joe tá com o quadril baixo. Isso é bom, só que não girou o quadril, certo? Então ele vai continuar perdendo território, não vai conseguir ficar parado no chão. Todo mundo sendo bloqueado, literalmente ali. Acho que até pra gente entender até que o time do Flamengo, a defesa do Flamengo não é ruim, longe disso, né? E mesmo assim a hora do Botafogo botou os caras pra trás, certo? Isso muito por causa de falta de fundamento, então aqui o nose tackle aqui, então é pros nossos nose, né? Jogando de frente ali pro guard ali, que é o cara gigantesco lá, ele vai receber o combo do center, ele tem que girar o quadril pro center, aqui o nose tackle do Flamengo não gira e vai perdendo território, não perde o gap, né? Tá pro outro gap A agora do outro lado na jogada, se não é os linebackers preenchendo o gap, provavelmente é uma corrida maior ainda. Então, em relação aos combos aí, pra gente entender esses estímulos e não esquecer de girar o quadril aí, os caras do Botafogo vão bem baixo, eles usam um pouco a mão no jogo corrido, eles entram realmente realmente isso é bom pra nós, quer dizer, se a gente atacar a chave, tiver um bom Geralt e atacar bem a chave, a gente tem grande chance de responder bem aos estímulos em campo. E finalizando aí com Storm, em relação ao estímulo de jogo aéreo, né, de passe. A gente não vem executando bem, mas acho que fica bem simples a gente entender para a linha defensiva esses estímulos de jogo aéreo ali. Então Opa, peraí. Aqui contra o Minas, na verdade. Então dá pra ver bem os kicksteps do todos os jogadores da linha ofensiva ali, perdendo um pouco de território, né? Então a gente tem fan block, os caras dando power step em 45 graus, tentando bloquear os caras pra fora, reach block ali, os caras tentando fazer dominar o gap externo, né? Combo block, recebendo o combo block do center e tight end, e tackle, né? Do defensive end, e os kicksteps aqui no jogo aéreo, que bem característico de proteção de passe, né? E todo mundo dando o passe em kickstep pra trás. Então são estímulos fáceis da gente identificar ali e principalmente atacar, né? Se a gente teve um get-off, a resposta do estímulo sempre vai ser mais fácil da gente executar em campo, beleza? Então disciplina e manter gap, super importante, e responder aos estímulos para a linha defensiva. Falando agora de chave de leitura de linebacker, certo? Então a leitura para o jogo é guard, obviamente, sempre. Não sei como a gente muda, né? Mas é guard até o running back, é como a gente faz normalmente, certo? Então é super importante a gente não ficar bitolado em ver handoff, certo? Senão a gente vai se fuder sempre, assim, principalmente nesses grupos aí, em I-form, em grupo, ou até downs de distância, tipo, primeira descida para 10, aí, que a gente acha que é sempre corrida e a gente toma no cu por causa disso, porque a gente não leu os guards. Então, aqui eu peguei exemplos do Flamengo, que tem o Ivaldi, o linebacker, que é um monstro. Então ele identifica muito bem as chaves de leitura aqui, né? Então dá pra ver como ele reage muito bem ao guard aqui, ao tipo de fan block, seria um fan block pra linha defensiva, né? Mas o guard atacando o playstyle da jogada e ele atacando de imediato também, identificando a jogada. Ele não tá esperando o handoff, ele identificou o power step de linha ofensiva, atacando enquanto o outro linebacker preenchendo a cara do center, né? Ao mesmo tempo aqui, só pra falar, né? Mas a linha defensiva aqui, defensive tackle, atacando o gap B, né? Não atacou a chave, primeira descida para 10, foi querer fazer swing e abriu o gap interno aqui na jogada. E o linebacker, nem vamos falar disso agora ainda, mas o outro linebacker, em vez de atacar o ombro correto, né? Atacou o contrário da jogada, abrindo o gap. Se não é o rival segurando 3 blocos ali, a corrida podia ser umas 50 jardas já. Falando de combo agora, é a mesma coisa, né? Não muda muito, mas a gente precisa entender ainda, melhorar sobre combo, né? Então tem uma blitz aqui, mas acontece um combo em cima do nose tackle na jogada, e o linebacker precisa ver isso, porque esse combo tá indo até ele, né? Então todo o combo tá indo até algum lugar para poder preencher o espaço também dele na jogada. Então provavelmente quem tá frontal ao nose tackle, o linebacker, na jogada sempre vai estar vendo algum tipo de combo em cima do nose. Ele precisa entender se esse combo tá indo para ele ou tá saindo dele, né? Para poder atacar a sua chave aqui nas jogadas. Então, super importante a gente estar atento a isso na nossa chave de leitura. E ainda sobre chave de leitura sobre pulls agora, a gente precisa primeira coisa do pull é a gente precisa se comunicar.
Então o linebacker que tá lendo o guard do seu lado viu o pull, precisa comunicar o pull na jogada, certo? Os pulls são internos, então o outro linebacker precisa atacar a linha de scrimmage, né, para jogar o pull, para jogar o running back, né, pro outro linebacker na jogada. Então acontece aqui, acontece, né, então acontece o pull do linebacker, do guard que está frontal ao rival, então ele lê bem até a jogada. Ambos os linebackers leram bem, né? O defensive end que não fez um bom trabalho ali, fez o que é fácil, né? Tá recebendo o fan block na jogada, ele foi tipo como água, foi pro backfield da jogada e abriu totalmente o gap. Não é isso que a gente quer, né? Se atacar a chave, isso não acontece. Então combo na jogada aqui, enfim, pro outra jogada e o pull acontecendo. Linebacker ataca, só que ele ataca ao contrário, né? A mesma coisa, é isso que a gente não quer que aconteça. Então quando a gente está lidando com pull, a gente tem que jogar junto com, assim como com pull e com fullback, né? A gente tem que jogar em conjunto com outro linebacker. Por isso que a gente tem os dois linebackers na caixa, por isso que o Flamengo tá com os dois linebackers na caixa. Só que só um cara fez o trabalho dele, que foi o Valde, preencher o gap, e o outro fez o contrário, e com isso perderam o teco na jogada. Então como lidar com um pulo aí na jogada. Na outra acontece a mesma coisa aqui, só que agora só que alguém fez certo aí na jogada. Coitado, cara. Mas uma coisa, leu o estímulo do guard, atacou a chave o mais rápido possível. Se a gente fizer isso, cara, os linebackers fizerem isso, com certeza a gente vai estar muito bem em campo, assim, contra o jogo corrido do Raptors. E finalizando aqui com o estímulo de jogo aéreo, né, só pra gente falar também sobre isso, principalmente nesses grupos aí, 21 aí, a gente tem que estar olhando a chave, certo? Como eu falei no começo do vídeo, o jogo corrido não vai nos matar, velho, ele não vai nos matar. Obviamente a gente quer jogar rápido, a gente quer não deixar eles correrem com a bola, né, mas a gente não precisa só porque eles estão no grupo 21 ali, está comendo a jogada, né? Então aqui uma segunda descida para longa, a gente já sabe que eles passam a bola a partir disso. E aí o estímulo de linha ofensiva bem claro e bem diferente de fan block, né, que a gente viu, de combo block, então o estímulo da linha fazendo kick step, igual a gente falou da linha da DL, então é tipo bem fácil ali para os linebackers verem isso e não comprarem todo mundo ali, deixar a Tyrant livre, deixar todo mundo livre na jogada. Mesma coisa para todo mundo, né? Falando de safeties agora, pra gente andar aqui, senão fica muito longo essa porra. Estímulo do último cara da linha dos safeties vale pra todo mundo, menos quando o Tyrant tá em campo, certo? A gente precisa do seu lado, né? A gente precisa ver o tackle na jogada. A gente não vai dar o estímulo correto para nós, a gente vai usar ele também como visão aí no jogo corrido, até mas no jogo aéreo é muito difícil porque ele tá fazendo o mesmo tipo de movimento indo para frente, ok? Então a gente não tá lendo o Tyrant, esquece Tyrant, safeties, strong safety, free safety, weak safety na jogada, certo? A gente tá lendo o tackle, se tiver confuso ainda, lê guard, mas o tackle dá o estímulo correto para nós ainda. Então aqui olhando o tackle da direita e o tackle da esquerda também. O da esquerda nem conta, né? O cara caiu no chão. Mas mesmo assim o passo dele é pra frente, né? Não é o kick step, é um power step ali na jogada, então de fácil identificação para nós ali. Comparado aí à próxima jogada aqui, que é uma jogada de passe, né? Fica muito fácil ali da gente identificar. Pronto, kick step na jogada, o left tackle ali, que na outra foi meio caiu no chão meio cagado, mas mesmo assim é uma diferença bem grande para nós ali, de kick step para power step. De leitura de estímulo, certo? Então a gente precisa ser bem. Não, primeira coisa, não tirar o olho, né? Quando a gente erra, a maioria das vezes é porque a gente não está vendo. Então chave de leitura para safety, assim como para linebacker, se você não está vendo, tá errado. Assim. A gente está errado, certo? Então aqui não esquecer disso, é um estímulo bem fácil para os safeties aqui, para identificar tanto de kick step como de power step em relação ao jogo corrido, beleza? Terminando agora com corners agora. Com os corners aqui, só falar dos cortes dos receivers, né? Tem algumas características bem legais aí pra gente ajustar nossas transições. Começando com hard cut ali. Hard cut são os tipos de transições, tipos de cortes rápidos aí, onde exige que ele desacelere totalmente aí, características de rotas cross e comebacks aí para esse jogo, né? Então aqui o flanker da nossa esquerda aqui, então pro CB da esquerda dá pra ver o quadril do cara desacelerando, certo? Então esse quadril desacelerando aqui na jogada, ele até mexe as mãos, né? Mas a mão nem sempre é um indicativo disso, né? Mas o quadril sim abaixando é o que a gente tá olhando, né? Então o quadril abaixando agora é indicativo de hard cut, é a hora que a gente pode pular nessas bolas pular não, né? Fazer a transição para pular na bola, certo? Então esse tipo de corte de hard cut é para essas rotas curl,
e comeback aí, que a gente sabe que eles executam em campo, né? Nesse caso aí também foi uma curl. Aqui um outro exemplo do mesmo tipo de corte. Aqui, deixa eu ver qual receiver foi. Aqui do mesmo receiver lá do lado do nosso lado esquerdo do corner, fazendo uma comeback agora, então dá pra ver o quadril dele desacelerando agora pra comeback, recebendo o passe ali na linha do first down, né? A gente vai comentar disso mais pra frente. Mas a desaceleração acontecendo, o quadril abaixando e a bola chegando até ele, certo? Então isso seriam os hard cuts aí pros corners. Então hard cut que significa essas rotas de quebra dura, né? De rotas como curl e comeback aí pros receivers. Outro tipo de corte que a gente espera ver em campo também nas rotas que eles colocaram são os tipos de corte que a gente chama de vertical cut, certo? Esses vertical cuts são cortes em 45 graus, indicativo de rotas posts, rotas slants, ou até rotas digs, dependendo de como eles fazem, né? Então isso pode acontecer em campo. Vou pegar o próximo aqui. Aqui o exemplo com o corner da direita, aqui, com o número 31 em cima desse receiver, né? Então a gente consegue ver que o quadril dele não abaixou como no hard cut, mas ele fez o corte em 45 graus pro centro do campo, certo? Então indicando aí nesse caso aí, por ser 6, por 7 passos, aí uma rota post, skinny post, que seja, cruzando o campo. Então esse tipo de transição para nós é a transição que a gente precisa fazer ela em 45 graus, certo? Então porque ele tá cortando agora em 45 graus, certo? Se a gente fizer essa transição em 90 graus, a gente vai estar sempre atrasado. Por isso que a gente fica pedindo contra vertical cuts, a gente precisa fazer a transição em 45 graus pra gente cortar a linha que ele tá correndo ali pra chegar mais próximo a ele. E não igual o cara do Storm fez, criando mais separação ainda, certo? Falando de rotas goals agora pros corners ainda, só pra gente não tomar esse tipo de coisa besta aqui, mas aqui no receiver de cima, ainda nesse mesmo vídeo aqui, perceba como ele força o stem da rota para interna para cortar nas suas costas vertical, né? Não necessariamente ele tá fazendo o hard cut ali e nem comeback, né? 3 já não tem comeback. Mas ele está forçando as costas do corner, né? Então é super importante para nós ali como corner não fazer transição de imediato, certo? A gente joga em paralelo, a gente joga backpedal para evitar a transição. Então o quadril do Storm já está virado, né? Então se ele conseguir fazer o stem, ele vai ganhar as costas e ganha mesmo aqui na jogada, certo? Então pra gente não cair nisso, girar o quadril e ter dificuldade depois para fazer a transição e acompanhar esse cara e se manter em phase na jogada também, certo? Então essas são as coisas que eu vi aqui que eu achei que é legal pra gente colocar de chave de leituras e no caso dos corners aí, nos tipos de cortes dos receivers do Botafogo. Começando a falar agora de jogo corrido, eu vou começar com as chamadas de power, né? Power significa aí que é o pull de um dos guards pro play sair da jogada tentando chegar até o linebacker. O pull deles é interno e não externo, certo? Então as jogadas são ainda internas. Aqui é um exemplo ali do que pode acontecer, né? Um pull pro lado fraco, né? Lado contrário ao Tarente, mas também acontece o pull pro lado forte também pro lado do Tarente. Como a gente tem que jogar, nada demais, é a mesma coisa, a gente está lidando com fan blocks e com um pull na jogada, certo? Então basicamente é isso que a gente está lidando em Power. Aqui basicamente, rapidão, antes de eu mostrar o vídeo, só como a gente deve jogar, né? Só vou passar rápido esse monte de troço aqui, mas para tentar facilitar aqui. Então começando com o defensive end ali, provavelmente ele recebe um fan block do Tyrande, né? Então ele não tem que sair penetrando no gap, ele tem que fazer o squeeze do gap, esperando no gap interno, já que ele está em 6. O defensive tackle que tem a chave ali em true technique, o do guard que está fazendo o pull, né? Se o seu cara faz o pull, você tem que perseguir ele, ou tentar perseguir ele por trás mesmo, com o pursuit dele. Mesmo recebendo down block, né? Então não tenta a partir do down block querer dar a volta, mas sim tenta perseguir ele. Se você não estiver conseguindo, então espreme o gap a partir com o center na jogada. O nose tackle aqui, que é o cara que vai receber down block, ou talvez até um combo block aqui, caso aconteça, mas acho que não, vai ser dar um block mesmo também. Mesma coisa, ele está recebendo um tipo de fan block, então ele tem que pressionar o gap, ok? Ele não pode dar essa volta pelo outro gap do outro lado, porque se isso acontecer, e isso acontece muitas vezes, a gente está perdendo o gap e está abrindo o gap A e B na jogada aqui, que é o que eles querem realmente que aconteça. Então o trabalho do nose tackle com corridas de power é essencial, manter o gap na jogada, fazer o squeeze do gap, então abaixar o quadril, estender o braço,
fazer o squeeze do gap para esse pull ter dificuldade de acontecer. Defensive end tá lidando com a mesma coisa, fan block pro gap C, se ele for igual o cara do Flamengo, entrar pro backfield da jogada igual um louco, vai facilitar, o gap vai abrir mais ainda, e é o que a gente não quer, né? Então ataca a chave, identificou o fan block, abaixa o quadril, faz squeeze do gap, dificulta a jogada. Enquanto o pull tá acontecendo até o linebacker. Então esse linebacker é o cara que tá vendo o pull, precisa gritar pull, 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 pull pra esse cara entender que ele tá vindo o pull, ele vai atacar em scrimmage com o ombro correto, e é o running back, se ele ataca com o ombro correto, a gente fazer todo mundo espremer o gap, dificultar o gap, a gente vai ter dificuldade, ele vai ter dificuldade para entrar no gap, e se ele entrar, a gente vai ter um linebacker sozinho para dar o tackle na jogada, se o nose já não deu o tackle na jogada, ou se o defensive tackle já não deu o tackle na jogada. Safeties, play side da jogada ali, identificação de estímulo, force player, certo? Ele não precisa atacar lá atrás, não é o que ele quer, mas ele quer force player, se ele tiver, não está lidando com nenhum lead block, né? Na jogada, então ele é o force player, e no backside da jogada a mesma coisa, ele é o cutback na jogada, ele não pode perseguir por trás, ele tem que perseguir até a linha de scrimmage, identificou que ali é o cutback, persegue a jogada lateralmente, certo? E free safety como field player. A gente vai ver isso em vídeo agora, mas acho que essa explicação vale até para todas as jogadas de jogo corrido, assim. Sempre a gente vai ter que espremer gap e alguém vai ter que fazer o fio na jogada, sempre, 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 literalmente sempre. Aqui no jogo do Flamengo, aqui, só pra gente ver não, Flamengo não, é do nosso treino mesmo. No nosso treino que a gente fez lá ainda contra o semana retrasada, se não me engano, contra o Botafogo, né? Então a gente vai ter um pull aqui do lado direito, aqui do Billy acontecendo pro lado esquerdo na jogada. Então aqui em grupo 11, né? Então o weak safety nosso, em grupo 11 em 3 por 1, exato. O weak safety que está desse lado aqui, ele tem que estar lendo o estímulo do Tyrant. 3 por 1 não, 2 por 2, né? Tem que estar lendo o estímulo do Tyrant que ficou no bloco, né? Então, bateu o olho no receiver, ou seja, se a gente não identificar o estímulo, a gente vai estar atrasado. O pull acontecendo, o running back me fez o favor de errar, né? Mas não tem problema. O pull, down block aconteceu, a gente tentou perseguir o gap aqui, não mandou bem, não mandou mal, não. Na jogada a gente não conseguiu manter o force player, né? Porque ele não leu a chave, então a gente perdeu um cara externo. Mas mesmo assim eles não tem bloco pra fora, né? Então o running back do nosso ele cagou na jogada para nos ajudar, mas a gente fez um bom trabalho ali. Linebacker identificando o pull, preenchendo o cara do center perfeito. O outro linebacker lidando com o pull de frente, atacando a linha de scrimmage. O pull não chegou até ele, né? Porque a gente fez um bom trabalho de squeeze de gap ali. A corrida bateu para fora. Então faltou só o force player ali na jogada. Ler a chave de leitura dele pra gente ser perfeito aí contra essa jogada de pull, beleza? Mais pra frente aqui, ainda uma outra chamada de power. Aqui. Nesse jogo, a gente tava com outro check nesse treino, né? Então eu vou ignorar aqui o defensive end. Mas só pra gente lidar com esse tipo de penetração que o defensive tackle tem. Foi uma excelente penetração aqui do Gui a partir do pull, certo? Então ele teve um lindo get-off, foi lidar com o down block do center, né? Só que a chave dele fez pull, então ele vai perseguir por trás a jogada, tirando o corte do running back para dentro da jogada, fazendo ele só ir para vertical. Aqui o linebacker tava indeciso contra o Pita, mas é por causa do alinhamento que a gente estava, né? Então agora nesse caso ele não precisa mais ficar indeciso, ele vai dar com esse cara de frente, ele vai atacar o pull com o ombro externo e interno, né, para o running back ficar livre pro Salwick. Ficaria livre pro Salwick ali como o segundo linebacker na jogada, certo? Então acho que é uma coisa que melhorou aí do nosso jogo. Falando agora do outra jogada de jogo corrido deles, que é essa ISO aí, que é a isolation, certo? A isolation é a mesma coisa que é isolar alguém nos linebackers, certo? A outra que a gente viu da Power é um cara fazendo pull para chegar até os linebackers. Agora não tem pull, mas é o fullback chegando até o linebacker, é a mesma coisa, certo? Nose tackle vai estar lidando com combo block ali na jogada, já que é um check automático. Defensivamente vai estar lidando com fan block, mas como ele está frontal ao cara, provavelmente ele vai ganhar isso facilmente. Play side da jogada ali, tackle, defensive tackle e defensive tackle vai lidar com fan block, e defensive end provavelmente vai lidar com combo block de tackle, né? Então ele não esquece de girar o quadril pro tackle para prender o cara. E linebackers lidando com fullback. Então basicamente o linebacker que está lidando com fullback vai ter que estourar esse fullback o mais rápido possível com o ombro correto para o outro linebacker ficar livre para dar o tackle, enquanto o free safety é field, support player, e ambos os safeties são play side da jogada, force player para cutback, e o weak safety nesse caso que seria cutback apenas na
na jogada, certo? Nada demais, mas é super importante que a gente execute bem ali, principalmente linha defensiva e linebackers, do que fazer em campo aqui. Alguns exemplos em vídeo aqui no jogo do Flamengo, e como eu falei, a defesa do Flamengo é boa, mas pra gente ver como a gente está bem disciplinado em campo e se a gente executar certo, né? Então o Botafogo vai correr uma isolation pro lado fraco aqui da jogada, mas o que acontece é o quê? Como bloco mais ou menos, mas fan block no defensive end, o mesmo defensive end vai igual água pro outro lado, né? Não responde ao estímulo de fan block, abre o gap na jogada, o linebacker vai lidar com o fullback e estoura o ombro errado, né? Então o igual que teria do outro lado para dar o tackle não vai poder dar o tackle porque ele estourou com o ombro errado, então o running back vai cortar pro outro lado, né? Então super importante linebackers aí não errarem isso de maneira alguma, porque isso pode ser a diferença ali de uma jogada. Esse exemplo do Storm é a mesma corrida agora pro lado forte, né? Então eu só peguei porque o defensive end aqui, o Spy, faz um bom trabalho agora em cima do Tyrande, né? Ele tem um bom get-off mais ou menos, né? Mas ele ataca rápido a chave, então isso é super importante. Olha como ele atacou a chave. E defensive end contra Tyrande tem que ser mismatch igual foi aqui, assim. A gente tem que ganhar fácil, assim, igual o defensive end aqui do Storm ganhou. Tem que ser um mismatch, porque não é um cara tão forte quanto linha defensiva, nem como linha ofensiva, né? Então a gente tem que ganhar esse mismatch aqui. Então ele atacou super bem, espiando o gap interno, colocou 2 jardas para trás, o cara perfeito, assim, o fullback foi até nele, nem no linebacker. Na jogada, a force player agiu bem e, porra, acabou a corrida, certo? Quase perdeu até a corrida, mas acabou a corrida ali por causa do defensive end na jogada, certo? Então a defensive end lá do force da jogada está lidando com o fan block, combo block, nesse tipo, e a gente está frontal ao Tyrande, ataca a chave o mais rápido possível, porque é um mismatch, e esse mismatch a gente tem que ganhar sempre, certo? Então o defensive end que está em cima do Tyrande sempre tem que ganhar esse mismatch, absolutamente sempre. Falando agora de inside zone é mais tranquilo, que é o que a gente roda bastante no nosso ataque, a gente lidou com isso a pré-temporada inteira, assim. Mas a gente continua cagando durante o jogo em algumas coisas. Então eu só peguei esse exemplo do Storm aqui, porque ao mesmo tempo que eles fizeram pra jogar aquela hora, eles cagaram agora, porque o defensive end aqui nesse caso quis ser o herói, né? Então ele tá frontal ao Tyrande e ele pra gente penetra interna contra o combo e vai pro gap B na jogada. Então a inside zone é uma corrida que é interna, que é uma zona, né? Pode ser tanto gap C, B ou A. E depende, só tá esperando alguém cagar, e é o que eles fazem ali. Então ele vai pro gap interno, o defensive na jogada, e ao mesmo tempo ele foge o linebacker na jogada, porque o Tyrant tem um caminho livre para bloquear ele no combo, certo? A corrida acaba ganhando 5, 6 jardas ali por causa do defensive end, certo? Então é super importante ser disciplinado com o seu gap. Super. Defensive end, defensive tackle, nose tackle. Ser disciplinado com o seu gap, certo? E eu tô falando isso porque nesse jogo que nós contra o Minas, a gente não foi disciplinado com o nosso gap algumas vezes. E sempre que essas vezes aconteceu, as corridas aconteceram, certo? Então aqui no lado direito, primeiro o João tá uma jarda para trás, não sei o porquê. Não sei o porquê, tá? Na posição de OL e não sei o porquê. Coloca a mão na frente, abre mais esse quadril pra você ter uma explosão maior, igual tá aqui o defensive tackle. E aí a gente tem o Geroff, então aqui vai falando da gente, né? D tem um gap C, DT, embora tá jogando em frontal, o cara ainda tem um gap B, né? E a gente consegue perder ambos os gaps na jogo. Desculpa, não é o defensive tackle, foi mal. É o nose tackle do outro lado. Tem um gap B, né? Então aqui o defensive end tem o gap C, ele vai espiar o gap interno e essa é a hora que a gente começa a se foder na jogada, certo? Do outro lado, a mesma coisa, que nose tackle tem o gap B, embora esteja frontal o cara, mas tem o gap B, é bloqueado no compra dentro, não gira o quadril, né? Perdeu o gap B, foi bloqueado para trás e a corrida aconteceu no gap B de novo, ok? Então não fomos disciplinados com os gaps, não manteve no seu gap, quis ser o herói na jogada para dar o tackle sozinho, vai fazer merda. Sempre vai fazer merda. A próxima jogada seguida aconteceu a mesma coisa no nosso jogo, e isso é de extrema atenção para nós, pro jogo do Reptiles, porque pode acontecer a mesma coisa, velho. Pode acontecer a mesma coisa aqui na jogada. De novo, uma jarda para trás, não sei porquê. Mas de novo, a gente tem o Geroff, e aí a gente não sei porquê, a gente vai entrar em modo freestyle, esqueci do que a gente fez o ano inteiro. Vai pro gap interno na jogada, depois vai pro gap externo. Tipo, a gente vai perder os caras sempre assim, mano. E, tipo, não é o nosso trampo. Tá mudando de gap assim toda hora por motivos, sei lá, inexplicáveis assim.
A gente precisa ser consistente nisso, senão a gente vai estar ferrado contra o Reptiles sim, velho, em relação ao jogo corrido. Não é a maior das preocupações, é um time que corre bem com a bola, mas eu acho que a gente tem capacidade suficiente para parar, enfim, não deixar eles pontuarem literalmente correndo a bola, velho. Mas se a gente não for disciplinado com os gaps, a gente vai ter dificuldade sim, sem dúvida alguma. Assim. Aqui para finalizar jogo corrido, só falando de outside zone, né, que são as corridas externas. Então o tipo de bloco da linha ofensiva é o reach block, que a gente viu já de estímulo, né, que estão querendo ganhar o gap externo, e a gente tem que lutar para não perder o gap externo, não ser água ali, igual os caras do Flamengo foram nos últimos vídeos ali de fan block. Agora no caso de reach block é a mesma coisa, a gente não pode ir interno a jogada só porque eles estão nos dando interno, a gente tem que lutar pro gap externo, certo? Quem é strong safety nesse caso ou o weak safety, né, se for pro seu lado ali que tá lidando com o fullback, agora precisa atacar a linha de scrum o mais rápido possível agora para parar todo o flow da jogada, colocar a corrida interna, certo? E a gente não pode vacilar nisso, a gente não pode demorar a atacar o fullback, muito menos não deixar de ler o estímulo na jogada, né? Contra o Storm aqui, eles correram essa outside zone a partir de grupo 21. Aqui. Tá um pouco distante, mas dá pra ver. É uma outside zone pra nossa esquerda aqui, né? Então a gente tem todo o flow da corrida indo pra esquerda, dá pra ver o cara lidando com o reach block e sendo bloqueado pra dentro, né? Force player demorando pra chegar até a linha de scrimmage, não atacando o fullback e a corrida ganhando jardas. Então se a gente não atacar como safety a linha de scrimmage, fazendo ela forçar interno e como linha defensiva a gente não responder o estilo de reach block e não perder externo na jogada, né? Provavelmente essa coisa vai acontecer desse modo aqui, ela não pode acontecer, certo? Linebackers vão identificar o tipo de bloco que está acontecendo externo, ele não pode penetrar igual o cara do Storm foi aqui. Porra, pior que ele deve ter sido treinado bem ainda. Tipo, leu o estímulo, só que atacou a linha, né? Então ele tem que ler o estímulo e por isso que a gente fala, calma, linebackers. Nem sempre o mais rápido é o melhor. Então, lê o estímulo do guard, ataca em relação ao tipo de bloco que a gente está vendo, igual a gente falou, comentando no começo do vídeo sobre estímulo, certo? Então, foi uma corrida externa, foi atacar interna, ficou pro backside da jogada, não deu teco. Então, super importante nessas outside zones. Não fizeram tanto quanto o power, ISO e inside zone, mas é um tipo de corrida aí que a gente não pode vacilar em campo também, beleza? Começando a falar agora de jogo aéreo, começando com Quick Game. Primeiro conceito que a gente vai ver é o de Curl Flat. Então a gente treinou contra ele, a gente sabe sobre as coisas. Eu queria demonstrar em vídeo só a questão da rota que a gente comentou do receiver, né? Então a gente falou de cortes lá do início, de hard cut, vertical cut. E aqui para os corners é super importante identificar esse tipo de release aqui, que é o release que está entrando para o centro do campo e indicando para nós o conceito de curl flat, certo? Então, super importante para nós identificar esse tipo de release para dentro do campo. Só fizeram isso, só. A gente tem que saber sobre isso. Mais importante do que identificar ele é saber jogar contra, né? Então, a gente não pode transitar o quadril, não pode girar o quadril para o lado que está entrando a rota. A gente tem que fazer o weave para se manter paralelo a ele, para a gente poder, na hora que eles fazer o hard cut ali no topo da rota, abaixar o quadril, igual ele abaixou agora, a gente poder pular essa bola, certo? Essa sim é uma bola de interceptação para pick six, certo? Essa é uma das bolas de interceptação para pick six. Por quê? Porque a gente identificou a rota de início. Se a gente estiver olhando o quadril do cara, a gente vai saber a hora do hard cut, na hora que o hard cut acontecer, simplesmente vai. Tipo, não pensa, velho. Só vai, só. E pulando essa bola, se a gente tiver uma boa transição, provavelmente, se a gente não escorregar em campo, esse tipo de coisa, a gente vai chegar pra pegar essa bola e é ball out, literalmente, velho. É pick six. Então, o conceito de curl flat extremamente importante para nós aí, principalmente para corner, cara, para jogar bem essa rota. Tem muitos indicativos aí pra gente, muitas tendências, né, pra gente jogar bem ela. Ainda falando de quick game agora sobre slant flat. Então, slant flat aí vai me doer falar isso, mas a gente vem jogando bem e até demais até no último jogo e tal, mas nos últimos treinos também. Mas a gente precisa só ter um pouquinho de cautela pra gente não jogar slant demais e esquecer a flat. É tipo isso, assim. Então, aqui é o slant flat com o Tyrande. E o Mamão joga a flat mesmo. Não tá nem aí, ganhar uma jarda só. E pra nós é ótimo ganhar uma jarda. Mas o que não pode acontecer é algo que aconteceu aqui contra o Minas. Eu sei que é outra defesa, tá? Outros cabaços. Mas a gente não pode esquecer a flat, né? Então, nesse caso, só a gente aconteceu. Se a gente tivesse com o Strong aqui nesse lado, que seria o lado maior do campo, né? E ele não compraria essa flat imediato, eles estariam quase em um backpedal aqui.
mas depois ele tem que atacar essa flat, né? Porque a gente não pode deixar essa flat ganhar esse campo aqui, tipo, não tem ninguém para lateral, né? Porque o passe não foi tão bom, mas se é um passe um pouco melhor aqui, ele pega essa bola em movimento sem girar o corpo, ele tem ele tem ângulo para continuar correndo para lateral ali, certo? E a gente perderia esse tackle, igual a gente perdeu no último treino lá. A gente perdeu por outros motivos também, a gente errou a cobertura e tal, mas a gente não pode, enfim, jogar só slant, né? Acho que de tanto a gente falar não compra flat, não compra flat, a gente tá tipo, meio que deixando a flat. É bom em alguns sentidos, mas a gente também não pode deixar ela livre, não é isso que a gente quer. A gente quer que ela seja lançada para uma jarda, não seja lançada para virar a sideline e ganhar jarda pra caralho. Beleza? Falando de dropback agora, certo? Antes de começar a dropback, eu vou comentar sobre o weak safety em 3x1, seja em grupo 10 ou em grupo 11 em 3x1. Vou falar de grupo 11, que foi o que eles mais colocaram em campo. Grupo 10 nem colocaram tanto em campo assim, mas caso aconteça é a mesma coisa também. Então, falando de 3x1 do weak safety, se a gente estiver em blue, nossa cobertura, né, a gente pode fazer as três coisas na chamada mesmo, certo? Então, a gente pode estar jogando com um corner in press, para a gente ter ajuda no fundo do campo, certo? Em 5. Provavelmente é uma chamada, caso o Luan esteja alinhado, tipo aqui, assim, por exemplo, é uma chamada que seria boa para nós pressionar ele na linha de scrimmage e jogar com o weak safety em ajuda no fundo. Caso a gente não queira jogar em robber, né? Então o corner precisa estar em off e a gente não pode ir para trás, né? Então lembra que a gente não pode fazer o backpedal para trás se a gente está 8 a 10 yards, a gente anda lateralmente para jogar essas rotas aqui de hard cut ou de vertical cut, tipo slant, post até. Essa skinny post que eles fizeram ali de 4, 5 passos, sei lá quanto foi. Ou a gente pode ainda chamar uma smoke nossa para esse lado, como blitz no lado fraco, desde que o corner esteja em off também na jogada, certo? Então são as possibilidades do weak safety chamar em blue aqui nesse caso, ok? Só falando do Mike, eu já vou comentar mais pra frente. Mas aí com o Tyrande ele tem a parede interna do Tyrande, rota vertical do Tyrande é dele, rota para fora do Tyrande ele tá pegando qualquer rota que esteja cruzando o campo, se alguém cruzar o campo, né? Falando agora de 3x1 em free, né, em cover 1. Então, basicamente em cover 1, em 3x1, a gente vai estar em main com o weak safety no fundo do campo. Okay? Então, isso a gente não vem fazendo tão bem, por isso que eu coloquei aqui. Então, em 3x1, a gente vai ter main do corner e strong safety, e o free safety vira o robber. Né? Então, se o Tyrande, por exemplo, cruzar o campo, ele é o cara que vai ficar em robber enquanto a chamada de in acontece para um dos linebackers buscar essa rota cruzada. Caso nada aconteça, tipo o que aconteceu aqui, conceito de smash, né? A gente vai comentar ele também já. Enfim, ele fica no seu cara. Então o Mixer está além do estímulo do último cara da scrimmage ainda, ele é o force player para esse lado ainda, ele está a 8 a 10 jardas ainda, certo? Identificando jogo aéreo, né? Identificando o estilo de passe daquele cara, ele tem imediatamente o crossover para o centro do campo para ir mais rápido, para depois ganhar profundidade para jogar o fundo do campo, certo? Então ele não tem que estar lá de imediato porque ele é um force player, então tipo, nem se preocupa em chegar lá rápido, né? Mas se preocupe em quando. Caralho, perdi o. Mas se preocupe em quando a gente vê que é um jogo aéreo, a gente ir pra lá rápido. Né? Enquanto a gente não sabe ainda, tranquilo, ficar de boa. Quando a gente souber, vai. Não pensa, a mesma coisa do corner, não pensa, só vai, só. Falando de sail agora, conceito de sail, que é a rota gol do flanker e deep out aí dos slots ou Tyrant no caso do Botafogo. Aqui o Tyrant do nosso lado esquerdo vai estar correndo uma deep out aqui, só pra gente ver a rota só, desse cara pra sideline recebendo a bola. Acho que foi completo ainda, bola abaixo. Aqui, no nossa cobertura, a gente estaria com o weak safety, certo? Então, tanto faz se for o free ou blue, né? Ele estaria para esse lado, já que o lado maior do campo está para cá, então o strong safety e free safety estaria para cá. Então, no caso do weak safety, mas isso vale para free safety também, em relação à transição, a gente tem que procurar o quadril desse cara, certo? Primeiro, o weak safety estaria com leverage externo ao Tyrant, certo? Não é para sair frontal ao Tyrant, lembra? É para sair com leverage externo a ele, para precaver essas rotas e ter um bom leverage contra rotas internas, já que você tem a ajuda do linebacker aqui interno, que eu já vou comentar sobre isso também. Então, nesse caso, esse tipo de rota a gente tem que fazer a transição e procurar o quadril, certo? Se a gente fizer a transição... O que eu quero dizer com isso? Se a gente, nesse caso, identificar o corte dele para fora e olhar para o QB para confirmar, para fazer a transição, tomamos o passe, certo?
tomamos o passe facilmente. Então a gente tem que estar muito ligado nisso, por isso que a gente não compromete o quadril de início, certo? É super importante safeties também não comprometer o quadril ali. Então a gente já começa na nossa stance, que facilita a nossa progressão para o fundo, se as nossas pernas estiverem próximas uma da outra para ganhar back pedal, né? E agora no corte a gente tem que fazer a transição em 45 graus para ele. E quando a gente está fazendo a transição, aí sim a gente vai olhar a bola, certo? Mas se a gente olhar a bola para depois da transição, a gente vai estar atrasado, certo? Porque uma mão consegue colocar essas bolas em time, não foi o caso agora, né? Mas ele adianta esse espaço, certo? Ele não espera o cara fazer a rota para no final dela lançar a bola, ok? Então se a gente está atrasado nisso, a gente vai tomar esses passes fáceis aí, que da gente defender, né? Só que a gente não, se a gente não fizer bem feito, né? Não vai dar. Aqui é a seio de 3x1, mesma coisa também acontece, então seio de 3x1, o terceiro cara tem a flat, né? Então o Tyrande aqui em grupo 11, 3x1 tem a flat, enquanto o slot tem a deep out. Então aqui o nosso strong, o Flamengo jogou bem aqui até, o flat defender deles ali, né? Que é esse cara aqui, não comprou a flat direto, né? Aleluia, igual a nós vai fazer. Mas quando a bola saiu, ele quase interceptou essa bola. Então jogando de cima para baixo, né? Então super importante lembrar isso em 3x1, ou strong safety, né? Na real, jogar de cima para baixo aqui sempre. Falando de Smash agora, Smash foi um dos conceitos que eles rodaram bastante dentro da Red Zone. Eles rodaram aqui contra o Storm umas 3 vezes só contra o Storm só. Então é um conceito que a gente precisa defender bem, né? Então é uma das coisas da chamada de 3x1 de grupo 11 ali, a gente pode colocar o strong safety in press em cima desse cara, ou não, também tanto faz, mas é uma saída para evitar a rota corner aqui e preservar um pouco o free safety na jogada, certo? Para nós aqui a gente estaria em special, certo? A chamada que a gente quer fazer aqui de 3x1, com o Mike linebacker fazendo a parede da rota vertical que tem aqui o Tyrande, ok? Esse cara não pode correr sozinho igual ele correu agora aqui, enquanto o Mike está olhando a jogada. Então basicamente, voltando aqui pro início da jogada, Mike linebacker olhando o guard, kickstep, que significa proteção de passe, faz a parede voltando pro linebacker, pro Tyrande, põe a mão no Tyrande. A gente precisa colocar a mão no Tyrande, ele não pode correr essa rota livre igual ele correu aqui, lento e livre, certo? Isso não pode acontecer nunca na jogada. De maneira alguma, certo? De maneira alguma isso pode acontecer. A gente tem que colocar a mão nele e facilitar o nosso trampo mesmo na jogada e contestar esse passe, né? Exatamente contestar esse passe na jogada, nesse tipo de smash. Então a smash é hit do flanker, corner do slot, e se tiver em 3x1, número 3 tem uma rota vertical que foi ele procurar. Mas eles fizeram um TD ainda nesse próprio jogo do Storm na rota corner, que é o que a gente quer preservar o free safety, certo? A gente quer que o free safety jogue a corner, mas que ele possa jogar tardio essa rota goal vertical também. A maneira de a gente fazer isso é jogar em special, pressionando com pressionando o strong safety em cima do slot número 2, beleza? Bom, entrando em vertical, a gente rodou no nosso treino lá de Botafogo. Vertical, a vertical em 3x1, 2x2, ela não nos preocupa. A nossa defesa ela é moldada, acho que, para jogar bem contra a vertical, certo? Não quer dizer que a gente faz transição bem sempre, mas ela é moldada para isso, assim. O que fode ela um pouco é se a gente vacilar com o Tyrande, né? Então aqui o Tyrande tá o Jesus como Tyrande aqui nesse lado direito, né? Então eles estão em 2x2 e tem uma rota vertical. Então a rota vertical deles pode virar uma rota assim de passo completo, tipo, fácil agora, assim. Agora, literalmente agora, ok? E esse passe vai acontecer. Então, o que a gente tem que entender só linebacker, principalmente aqui nesse caso, né, que eu tô falando, né, é que o Sawick aqui nesse caso, mas enfim, o linebacker, o Mike linebacker, provavelmente, que tá do lado do Tyrande, né, ele tem um crossover pro receiver número 2, né, então porque ele tá do lado do weak safety, então ele tem crossover pro receiver número 2. O problema o receiver número 2 é o Tyrande, velho. Então a gente não tem crossover pro número 1 igual ele acaba fazendo aqui, certo? Então ele tem um crossover pro Tyrande. Então basicamente ele tem que estar na frente do Tyrande fazendo um reroute desse cara ali e sentando embaixo dele e não deixando ele passar livre ali, porque senão ele vai pro número 1 e o número 1 não é o nosso. Não é o que a gente quer, né? Então essa bola, ele tem muito leverage interno, embora seja um passe incompleto, bastante espaço na cima aqui até o weak safety, certo? Então a gente fez o certo, não tem problema assim, acho que não foi tão cobrado isso.
Mas a intenção o Mike Linebacker precisa sentar em cima embaixo do número 2. O número 2, no caso, é o Tyrant, então ele não precisa fazer o crossover até a puta que pariu, já que o cara tá na frente dele já. Então faz o route do cara, prejudica a rota dele na sim. Para que a gente esteja bem em campo, certo? Até separei um vídeo aqui da nossa cobertura, rodando aqui, e é a mesma coisa. Então a gente está lidando com o som só. Não sei se vai. Vamos lá. Se não for, fodeu. Mas enfim, aqui a gente tem um strong safety aqui nesse caso, né, do Tyrande, mas enfim, não necessariamente a gente vai estar assim sempre. Mas e esse é o Tyrande e o linebacker no centro do campo, então ele está lidando com esse cara vertical. Ai, cara. Ele está lidando com esse Tyrande vertical, então ele vai sentar em cima em número 2, igual ele sentou aqui na jogada, para depois jogar tardio, caso o running back saia na jogada, mas ele nem sai, o time do Botafogo nem sai, né? Então é só pra gente tá ligado ali nele e não abrir o crossover pro outro lado, só sem motivos. Falando agora de ainda no conceito de verticals, né, nas tags de comeback. Então o principal da tag de comeback aí é a gente identificar primeiro down distância, né, terceiras para longas, ficar ligado na marcadora de primeira descida, porque é lá que vai acontecer a comeback, e quadril do receiver. Identificar a hard cut para a gente pular nessas comebacks também. Aqui a gente tem a comeback do nosso receiver. Ali não vai dar para ver bem agora. Mas dá para ver ali o Beloto correndo a rota e no topo dela o quadril dele abaixando, certo? Seria para nós ali no treino, o marcador de force down ali. O quadril dele abaixando indicando hard cut na jogada. Acho que a nossa transição poderia ter sido um pouco melhor ali se a gente identificar o quadril dele. Não dá pra ver se a gente mantém esse paralelo ainda. Então, essa transição que o Zu faz no final é o que a gente meio que quer tentar evitar, principalmente downs longos, né? Só por causa da comeback mesmo, pra gente ter uma transição melhor. A gente tem espaço ainda pra continuar na jogada. E o que o Zu faz aqui é o que eu quero comentar só no final das contas. Não confirmar com o QB, certo? Então a gente fez o mais difícil, fez um bom trampo ali com os pés rápidos, até ágeis. Na hora que cortou, não é hora de olhar pro QB, é hora de pular a rota de imediato. A gente já viu o hard cut já. A gente precisa pular essa rota de imediato e confirmar na ida, tá ligado? Na ida. É uma rota comeback onde ele fez o hard cut. Então a gente precisa ir de imediato, sem dúvida alguma. Né? Contra o Minas aqui, só mostrando em vídeo eles completando o passe, né, pra não falar que eu tô mentindo. Terceira longa, então o receiver da ponta ali tá correndo, igual não sei o que, né? Hard cut pra sideline, exatamente no first down ali, recebendo a bola na sideline, certo? Então se a gente não pular esse hard cut, a gente não vai chegar, né? Porque você viu que aqui não dá pra ver direito, né? Mas o Mamão manda essa bola, tipo, o cara tá começando a cortar e ele mandou essa bola no first down, certo? Então por isso que eu falei, a gente não tem que confirmar com o QB, senão a gente vai estar sempre atrasado, certo? A gente lembra que a gente tá lidando com um bom QB em campo e a gente precisa, enfim, jogar tão bem quanto ele e tão bem quanto a gente vem jogando também. Finalizando aqui, a última coisa sobre play actions aí, certo? Play action mais ou menos, né? Porque play action, só porque o cara finge que vai entregar a bola, não é play action, né? Se a gente estiver lendo nossos estímulos, não tem play action nenhum aqui na jogada, certo? Todo mundo fazendo kick step, então foda-se, não tem play action. Então é só, nesse caso, a gente está lidando com um Tyrant de grupo 21 aqui, certo? Então o Cabral que está como Tyrant, então ele a gente está em main, né, nosso check, ele é do strong safety, certo? Então o free safety está em cima dele, mas ele é do strong safety. Então o que o strong safety aqui tem que entender ele é main. Então, tipo, se ele saiu pra rota, identificou o estímulo, ele é seu e acabou. Não tem que ficar olhando pro QB também, tipo, e deixando ele pra flat, né? Porque é um passe completo que o safety chega, o corner chega pra dar o tackle, mas que não deveria acontecer, né? É o tipo de coisa que essa bola contestada que a gente falou no início, é fazer ele errar, que é o que a gente quer fazer, certo? E isso não pode acontecer em campo, porque a gente tá, tipo, achando que é grupo 21, então, tipo, lê o estímulo, a gente já vai saber o que vai acontecer sem dúvida alguma, assim.
Ainda sobre isso, a mesma coisa aqui em rota sim, né? Então aqui o strong safety aqui do Storm, pra nós, né? Seria mais ou menos, tá lendo o Tarenge, tem o Tarenge em main, tá lendo o estilo do último cara. De novo, se tiver olhando pro running back, fullback, ele vai cair, e se tiver olhando pro tackle, o guard, o tackle e guard, se tiver com dificuldade, ele vai estar identificando que esse Tarenge tá cortando pro campo aqui na, nas jogadas, beleza? Então acho que começa tudo com a que a gente que eu falei lá, que é o mais, talvez seja mais importante, que são os estímulos. Fazendo aquilo, acho que o resto é, é tranquilo. Ainda sobre screens agora e RPOs, né, mais necessariamente, só para a gente lembrar se eles estão em shotgun, a probabilidade de fazerem a bubble em jogo corrido é grande, né? Então a gente, o weak safety, se tiver no lado melhor do campo, desce para cá e joga flat footed. E se for em pistol, se eles estiverem em pistol ainda, não quer dizer que eles não podem jogar screens, podem jogar por alinhamento. Então a gente vai ficar 8 yards, mas a gente vai continuar em flat footed esperando a jogada. Não necessariamente a gente vai cruzar o campo já de imediato, certo? Então aqui nesse caso a gente estava flat footed, tiramos bem a bubble ali na jogada, certo? E para finalizar o vídeo aqui, só falando sobre down distância, relembrando aí down distâncias que a gente tem para o jogo de como tendências. Então a gente tem primeiro descidas aí, tendência de jogo corrido, de down de jogo corrido, e quando eles passaram a bola aí para corners, safeties, principalmente free safety aí, foram big corners, né? Obviamente, foram big plays, certo? Então eles sempre tentaram big plays, principalmente no começo do jogo. É um time que gosta de começar rápido, gosta de começar marcando, certo? Então a gente tem que ser muito cauteloso no início do jogo, no próximo sábado, para a gente não tomar nenhuma big play aí e acabar tendo dificuldade de voltar pro jogo. Porque também não é nada demais também, mas a gente tem que ter isso na cabeça, certo? Faz parte de ser inteligente em campo. Segundo down longo e terceiro down longo são downs de passe para ele, obviamente, né? E o mais importante para nós aí são os terceiros downs longos. Foi quando eles exploraram a comeback aí 11 vezes nos últimos jogos, completando 11 passes nessas comebacks nos últimos jogos, certo? Então flankers aí, terceira descida longa, como a gente comentou ali, tentar não comprometer o quadril, ver onde está o first down, identificou o hard cut, pula na bola, faz a transição de imediato. E na segunda longas, questão de curve flat também, a mesma coisa, identificou o release do cara mais para dentro, conceito de save em segunda para longa também, para safety, strong safety, weak safety, e é o que a gente quer. E última coisa que prometo, em jardas para polegadas ali, né? Falando de quarta para uma, terceira para alguma coisa, para pouca coisa, quer dizer. O Mamão fez sneaks, né? Então ele sempre alinhou. Então, tipo, se a gente tá ali, tipo, uma terceira para meia jarda ali, ele tá em under center, literalmente o linebackers toquem um foda-se, DL toquem um foda-se e simplesmente penetrem o gap o mais rápido possível, porque esse cara ganhou o first down todas as horas que ele fez o sneak na jogada, certo? É essa hora que a gente tem que castigar ele, é essa hora que a gente tem que tirar a bola dele, ball out, ele não pode fazer isso, ele não pode ganhar essas jardas fáceis, certo? Se ele quiser ganhar, ele vai ter que pagar o preço necessário para isso, beleza? Bom, é isso, mano. Qualquer dúvida, me procure no WhatsApp, bem completo esse vídeo, eu acho. É isso, mano. Um abração a vocês.